Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo. Lembrem, curtir nossa página no Facebook, se inscrever no nosso canal. Bom, continuando as aulas sobre figuras rítmicas. Hoje eu vou tratar de um capítulo específico das figuras rítmicas, que é chamado de ponto de aumento. O ponto de aumento causa muita confusão, principalmente para o iniciante. É difícil muitas vezes a gente entender a ideia do ponto de aumento. Às vezes é muito como é explicado em alguns textos, certo? Mas, bom, a teoria do ponto de aumento é bem simples. Se vocês lembram da aula anterior sobre figuras rítmicas, eu falei para vocês o seguinte, que nós temos uma tabelinha, né? Ou seja, eu tenho uma tabela em que as figuras que sempre vão em direção ao alto da tabela, elas têm sempre o dobro do valor da figura que está imediatamente abaixo. Quando as figuras descem na tabela, elas vão ter sempre metade do valor da figura que está imediatamente acima. Então, como isso vai influenciar aqui no nosso trabalho? O que essa informação tem em conexão? O ponto de aumento, na teoria musical, ele serve para conceder a uma determinada figura musical um aumento na sua duração. Esse aumento na duração, essa adição à sua duração, é de metade do seu tempo. Vamos lá. Voltando também, eu vou usar um exemplo que a gente viu na aula passada. Por exemplo, a nossa semínima ali, ó, lá no começo. Digamos que minha semínima, eu determino que aquela semínima ali, ela tenha como duração dela 1 segundo, certo? Mas só o seguinte, quando eu estou compondo lá minha música, eu disse, mas essa nota aqui, ela poderia ter um pouquinho mais de extensão. Então, eu adiciono àquela semínima, para ela poder ter esse acréscimo, o chamado ponto de aumento. O que é que vai acontecer? Eu vou conceder a ela um aumento no seu valor, que vai ser equivalente à sua metade. Então, se a semínima vale 1 segundo, o que vai ser adicionado para ele é um pouco a metade do seu valor. Por exemplo, vou acrescentar meio segundo a minha semínima. Com o pontinho de aumento aqui, ó, ele vai acrescentar meio segundo a minha semínima, que é equivalente à corcheia. Certo? Confuso? Vamos voltar novamente. Se, por exemplo, eu determino que aquela semínima ali dura 1 segundo e eu quero aumentar seu valor, certo? Aumentar meio segundo a mais, dá metade do seu valor a mais. Então eu uso esse recurso aqui, ó, da teoria, o ponto de aumento. O que o ponto de aumento vai fazer? Ele vai adicionar ao valor que já existe sua metade. Então, se minha semínima sozinha ela tinha só 1 segundo, quando eu adiciono um ponto de aumento, ela vai passar a durar 1 segundo e meio. Capite? Certo? O ponto de aumento, gente, ele pode ser utilizado com qualquer figura musical. Certo? Eu estou usando o exemplo da semínima, que é um exemplo mais ou menos padrão, que se usa para poder se ensinar música. Vamos lá. Aqui, ó. Por exemplo, os retângulos ali embaixo são os pulsos, digamos, é uma representação temporal do pulso. Digamos que cada retângulo aqui, esse retângulo inteiro, ele tem 1 segundo. Certo? Só o seguinte, quando a figura está sozinha, sem um pontinho de aumento aqui, ó, ela vai ter apenas essa duração. Quando eu adiciono o ponto de aumento, esse ponto de aumento, ele vai roubar um tempo do próximo pulso, certo? Então, vocês lembram que o pulso na música, ele determina a velocidade e a duração das notas. O pulso ele tem que ser constante, certo? E ele tem que ser simétrico, para que todas as notas, de forma convencional, tenham o mesmo valor. Claro, existem as exceções, que existem alguns tipos de música, algumas composições, e que o pulso não é simétrico.
mas vão pegar a regra, o pulso simétrico, certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho aqui a semínima sem o ponto, ela vai durar só isso aqui. Digamos que isso aqui é Pá, isso aqui é a duração entre um estalo e outro. Certo? Então, sem o ponto de aumento, o meu som vai durar apenas um pulso. Pá. Ele vai cessar quando eu tiver começar o próximo pulso, ou o estalo, ou o estalo seguinte. Quando eu adiciono o ponto de aumento, ele vai roubar do próximo pulso metade do seu valor. Vamos fazer uma pequena brincadeira. Vou fazer uma pequena brincadeira com vocês. Vamos brincar de metrônomo. Vocês já devem ter visto um aparelhozinho que fica uma barrinha de metal, como um relógio, um pêndulo de um relógio. Aquele ali é o metrônomo. Só que nosso metrônomo aqui vai ser meu braço. Então, momento do ataque do pulso, a metade do seu valor, o tempo fraco do pulso, e o resto do valor do pulso total. Então, tempo forte do pulso, tempo fraco do pulso, próximo pulso. Certo? Ok? Entre um estalo e outro, eu vou ter um pulso. Digamos que agora eu vou tocar a semínima, gente. Vou cantar a semínima, tocar não. Vou cantar a semínima sem o ponto de aumento. Então ela vai ter essa duração. Vamos lá. Pá, pá, pá. Vocês estão vendo que eu estou tocando uma semínima dentro de um pulso e o outro pulso em silêncio. Quando eu uso o ponto de aumento, eu vou roubar metade do tempo do próximo pulso. Então, a minha nota vai durar mais. Por exemplo, vou tocar com uma com um ponto de uma sem um ponto de aumento, uma semínima sem um ponto de aumento e outra com um ponto de aumento. Pá, certo? Agora com um ponto de aumento. Pá. Vocês viram que durou mais? Novamente, semínima sem um ponto de aumento. Pá. Com um ponto de aumento. Pá. Ela acaba no meio do próximo pulso. Certo? Ficou claro, pessoal? Bom, qualquer dúvida vocês escrevem aí nos comentários, ok? Voltando a reforçar, se vocês tiverem interesse em se aprofundar na linguagem musical, em aprender a ler partitura, e tiverem acesso a boas escolas de música, conservatórios, certo? A extensões universitárias, gente, eu sugiro a vocês que encarem, é muito interessante, muito legal. Isso vai enriquecer vocês, tá? Valeu, obrigado, até a próxima.